Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia e que o nosso Deus e maravilhoso Pai abençoe a cada um de vocês poderosamente em mais este dia que se inicia. Olha, você tem o desejo de vencer, não tem? Você tem o desejo de receber respostas de Deus, não tem? Você talvez esteja precisando de um milagre de cura, por exemplo, um milagre financeiro, um milagre numa causa na justiça que você tem. De repente você precisa de uma resposta de Deus para sua família, uma libertação, a cura de alguém, não é? A solução de um problema familiar muito grave, enfim, você precisa receber algo de Deus e de repente você não sabe o que fazer. Às vezes você se sente como a gente falava antigamente, né? Mais perdido que cego em tiroteio, né? Quer dizer, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, né? Mas essa palavra que eu vou trazer para você hoje, ela vai te iluminar e ela vai te dar uma direção do que fazer e de como você pode receber de Deus aquilo que você necessita. Está bem? Mas antes da gente continuar, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E se você quiser também, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Muito bem, olha só que interessante esse texto que eu vou ler para você aqui, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. A referência bíblica, como sempre, aparece aí no cantinho do seu vídeo. Ouça bem, portanto, também nós crentes, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia! Olha que benção essa palavra, gente. Eu sei que para quem não está habituado a ouvir a palavra de Deus, que para quem não está habituado com a Escritura, às vezes o texto não faz muito sentido, mas eu vou explicar para você com a ajuda do Espírito Santo. Ouça bem, quando o autor aqui da carta aos Hebreus, ele fala assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando ele fala carreira, é corrida. Carreira significa corrida, né? Quando a pessoa falava antigamente, né, que deu um carreirão, né? Quer dizer, ele saiu correndo, né? Daquela corridona. Então, carreira quer dizer corrida. O contexto aqui fala de alguém que precisa chegar em um resultado. Fala de alguém que precisa ter uma resposta de Deus, alcançar o benefício, alcançar a vitória, alcançar o seu milagre. Então, o autor, ele dá a ideia, né, ele faz uma comparação, como se a gente tivesse nessa vida numa pista de corridas, lá no estádio, né? Nos estádios atléticos, nos estádios esportivos, não tem aquela pista de corrida em volta do gramado, né? Aquela pista de corrida com várias raias que são feitas para corredores, né? Então tem a corrida de 50 metros, a corrida de 100 metros, a corrida de 400 metros, corrida com revezamento. Então a ideia que o autor aqui passa para a gente é que a gente está numa corrida nessa terra, nesse mundo, né? Então a gente tem que chegar no final. A gente começou essa corrida quando aceitou Jesus. Então, assim como numa pista de corridas existe o ponto de partida ou a largada, né? Existe a linha de chegada, é assim. Nós demos a partida, nós demos a largada quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador em nossas vidas. Naquele momento, nós começamos a correr, a participar dessa corrida. E qual que é o objetivo de Deus para a gente? É que a gente chegue na linha de chegada para receber o prêmio que nós temos, ou os prêmios que nós temos, né? Vamos dizer assim.
Então, no final, lá na linha de chegada, existe o troféu, o prêmio, e esse prêmio, claro que estamos falando de coisas espirituais, não é? Esse prêmio se refere principalmente à nossa salvação, à nossa vida eterna. Então, para que a gente chegue lá, a gente tem que ficar firme na corrida, não pode desviar do caminho, não pode parar no meio do caminho, não pode desistir, não pode deixar o cansaço te fazer parar de correr, tem que continuar até você chegar lá no final para receber a tua salvação. Mas não somente a salvação, claro que é o mais importante, mas também para receber as coisas que você precisa aqui nesta terra. Você está precisando de cura? Cura para o seu corpo físico. O seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Então ele tem que ser curado, ele precisa ser bem tratado, né? E de repente você está doente, com uma doença aí que nenhum remédio consegue tratar, você tenta, mas não tem resultado nenhum. De repente até o próprio médico disse para você que não tem o que fazer, não é? Mas para Deus todas as coisas são possíveis. De repente você está com uma causa na justiça e essa causa na justiça está demorando para ser julgada, ou talvez o teu próprio advogado já disse que não tem muito o que fazer, que não é para você esperar muita coisa, que a causa está praticamente perdida. Mas para Deus não existem causas perdidas. Para Deus existe a vitória, existe o impossível, né? De repente você está com um problema na sua família e todo mundo diz para você que não tem o que fazer, mas Deus, ele transforma pessoas. Quer dizer, no final da corrida, na linha de chegada, existe a resposta que nós precisamos e existe o milagre que nós necessitamos, mas precisamos correr essa corrida. A corrida nos foi proposta, quer dizer, foi Deus que colocou a gente nessa corrida. Então vamos correr e chegar até o final, tá? Mas de que maneira? Porque tem muita gente que começou a corrida, quer dizer, aceitou Jesus, né, se converteu a Cristo, começou a correr, mas em certo ponto da corrida a pessoa desanimou, né? A pessoa se entregou e a pessoa não vai mais para frente. Essa pessoa corre um sério risco na sua vida espiritual, o risco de perder a salvação, porque se não chegar no final da corrida, né, não recebe a salvação, né? Mas não só isso, mas também o risco de sofrer muito nessa terra. Então, o negócio é continuar correndo em direção ao alvo, em direção à linha de chegada. Mas como fazer isso? Então, o texto fala o seguinte, vou ler de novo para você. Olha só, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, então primeiro ponto aqui, olha, como que você pode correr nessa corrida e chegar no final para receber o teu prêmio, a tua vitória, o teu troféu, vamos dizer assim. Primeiro, olhando para as testemunhas. O que significa isso? Do que o autor de Hebreus está falando quando ele se refere tendo uma nuvem tão grande de testemunhas? Ele está falando do capítulo 11, porque nós lemos o capítulo 12, né? Então, no capítulo 11, o autor coloca ali uma lista de pessoas da Bíblia que pela fé venceram dificuldades, pela fé venceram a fúria do fogo, a fúria da água, pela fé superaram dificuldades que, humanamente falando, seriam impossíveis de serem superadas, mas pela fé em Deus, na palavra de Deus e no poder de Deus, eles venceram. Então ali fala de Abel, ali fala de Abraão, ali fala de Isaac, ali fala de Jacó, ali fala de Moisés, ali fala de Sara também, voltando um pouco atrás, fala de Noé, fala de Gideão. Então, um monte de gente ali que pela fé venceu aqueles problemas. Então o primeiro passo para você chegar no final dessa corrida, meu amigo e amiga, é não olhar para os derrotados, não ficar dando ouvidos para pessoas negativas, pessoas murmurentas, pessoas que só sabem reclamar da vida, pessoas que só sabem criticar os outros, pessoas que não veem nada de bom nos outros, só vê coisa ruim, só fala coisa ruim, só vê coisa ruim, pessoas que só falam em sentido negativo, né? Não dê ouvido para essas pessoas. Dê ouvidos para as testemunhas que a Bíblia fala, para os vencedores. Olha para a Bíblia,
E presta atenção em quem venceu, o que eles fizeram para vencer. Mas também olhe para aquelas pessoas hoje, para as testemunhas hoje, para as pessoas que estão vencendo, para as pessoas que superaram dificuldades, pela fé venceram. Dê atenção e dê ouvidos àquelas pessoas que têm uma palavra de Deus na boca, não uma palavra de derrota, não pessoas futriqueiras, fuxiqueiras, fofoqueiras, né? Pessoas negativas, pessoas que só falam de doença, pessoa que só sabe falar que está com problema, pessoa que só sabe falar que está triste, nhenhenhen daqui, nhenhenhen dali. Não fique perto dessas pessoas, porque isso segura você na corrida. Isso aí é como se colocasse uma bola de ferro nos teus pés e você querer correr e você não consegue, porque tem uma bola ali de 100 quilos te segurando. Você não consegue andar, você não consegue muito menos correr. Então, primeiro passo, não fique dando atenção para pessoas negativas, para pessoas que só falam de fracasso, para pessoas que só sabem falar que estão sofrendo. Não sai outra coisa da boca delas. É só choramingo e reclamação e murmuração e negativismo. Tudo é negativo. Todo dia a mesma conversa. Ai, que dor, ai, tá doendo, ai, não aguento mais, tô desanimado, a coisa tá feia, a coisa não tá difícil, porque a situação tá complicada. Olha, pessoas assim, infelizmente, ainda que sejam pessoas boas, né? Ainda que sejam pessoas muito boas, infelizmente, não estão na fé. Mesmo que se digam crentes, porque tem muito crente murmurento. Não é porque a pessoa fala que é de Jesus, eu sou crente, que está tudo bem, não. Um crente murmurento, gente, é até pior do que o incrédulo, porque o incrédulo não conhece a palavra. Aquele que diz que é crente deve conhecer um pouco. Mas por que mesmo conhecendo um pouquinho da palavra, só sabe murmurar? Então, fique longe de pessoas assim. E se você é uma pessoa assim, mude, porque senão você não vai receber o teu prêmio. Presta bem atenção no que eu estou te falando, hein? Fica longe de pessoas assim, senão a tua fé não cresce, tá? Então, por isso que ele fala, tendo uma nuvem tão grande de testemunhas, né? Quando ele fala nuvem de testemunhas, é uma linguagem figurada para dizer que é muita gente, né? É como, por exemplo, quando tem uma nuvem de gafanhotos. Você já viu pessoalmente? Ou já viu em filmes, documentários? É tanto gafanhoto junto que parece uma nuvem negra ali passando. Assim também, é uma linguagem figurada para dizer, olha quantas testemunhas. Então, olhe para as pessoas que vencem, dê ouvidos para aquelas pessoas que têm fé, fique perto de pessoas que têm alegria no coração, que nunca reclamam de nada. E muitas vezes, essas pessoas têm tantos problemas na vida, mas elas não falam, elas não reclamam, elas sabem que não faz bem. Se elas tiver que falar alguma coisa, vão falar para Deus. É isso, fique perto de pessoas assim, você vai se contaminar no bom sentido com a alegria delas, com a fé que elas têm. Fica perto de gente reclamenta para você ver. Você fica doente que nem elas, você fica desanimado que nem elas, você fica falando que nem elas, você se contamina e a tua fé vai para o beleléu, né? Se o autor da carta aos Hebreus, ele fala de testemunhas que venceram pela fé, é porque você tem que olhar para elas e não olhar para as pessoas, para a nuvem de pessoas derrotadas que há também. Primeiro passo é esse, tá? Segundo passo, olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que ele está falando aqui quando ele fala de peso? Ele está fazendo aqui referência ao peso das preocupações do dia a dia, né? Da inquietação pelo dia de amanhã, aquela ansiedade com as coisas dessa terra. Você vive preocupado com dinheiro, vive preocupado com família, vive preocupado com os filhos e você se mata de preocupação e às vezes até literalmente. Você passa nervo. Eu conheço pessoas que tiveram AVC, gente. Eu conheço pessoas que tiveram AVC, um derrame cerebral ou uma isquemia, né? De tanta preocupação com os filhos. Aliás, eu conheço pessoas no plural, é mais de uma, que até faleceram devido a tanta preocupação com filhos, com família. Essas pessoas poderiam estar vivas aqui, mas a preocupação, infelizmente, tirou a vida delas. Veja que eram pessoas boas, pessoas excelentes, mas que, infelizmente, por não se livrarem do peso das preocupações e da ansiedade, não estão mais entre nós e as que estão doentes. Infelizmente é assim. E não estão chegando no final da corrida, não vão cruzar a linha de chegada.
Veja o que o peso da preocupação faz. Por isso que Jesus falou que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, nem ficar inquietos, nem ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, devemos lançar sobre o Senhor, jogar mesmo toda a nossa preocupação e ansiedade sobre as mãos do Senhor. E durma em paz. Ah, pastor, mas eu não consigo. Se você quiser, você consegue. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você em Cristo pode, ou seja, consegue tudo naquele que te fortalece. Inclusive você consegue também a não se preocupar. É só você falar, não vou me preocupar. Já orei, já joguei na mão do Senhor, na mão de Deus, não vou me preocupar mais. Tá? É assim que você faz e deixa a coisa rolar. Não estou dizendo para você ser uma pessoa irresponsável, não é isso. Você tem as suas responsabilidades, você tem a sua casa para cuidar, as suas coisas, mas o que não pode é você morrer de preocupação, sabe? Não pode. Não pode você ficar aí sem dormir, sem comer, todo dia triste aí por causa de problemas que você fica pensando aí na sua cabeça, que fica macerando na sua ideia. Tira isso daí. Repito, faça como o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Lança sobre o Senhor a tua ansiedade, porque Ele cuida de você, tá bom? Depois ele fala assim, e também, desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Você sabe muito bem, você já aprendeu aqui pela Bíblia, que o pecado é uma desgraça, o pecado é uma maldição, o pecado é uma porta aberta para demônios, para doenças e para coisas ruins. Então você precisa se desembaraçar do pecado, se desvencilhar do pecado, se livrar do pecado. Eu sei que não é fácil às vezes, porque o pecado, como a Bíblia fala aqui, tenazmente assedia, fortemente. Tenaz quer dizer forte, ele pega de modo forte ali, né? Ele fica cercando você de um modo muito forte. Mas repito, quem está dentro de você, se você aceitou Jesus, é o Espírito Santo. Então ele vai te dar a competência sim para você poder se desvencilhar desse pecado aí. Conserte o que está errado, às vezes você precisa fazer isso até com sacrifício, né? Porque muitas vezes a pessoa está tão afundada no pecado que para sair dele vai machucar. Mas eu digo para você, que machuque, mas que você saia dessa maldição para viver uma vida de bênção. Pode ferir no começo, mas isso aí cicatriza, né? E aí você vai começar a viver na presença do Senhor. E aí ele fala assim, olha, corramos com perseverança, ou seja, tem que continuar na corrida sem desistir, a carreira que nos está proposta, a corrida que nos está proposta. E de que modo que você faz isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, você para continuar firme nessa corrida, para se desvencilhar do pecado e do peso das preocupações, você precisa continuar correndo, perseverantemente, como diz o texto, continua buscando, continua orando, não se entregue, não desista. O diabo vai tentar fazer de tudo para fazer com que você não termine a corrida. Ele vai tentar tirar você da corrida, ele vai fazer ou tentar fazer você se sentar no meio da pista de tanto cansaço, né? Ele vai tentar fazer com que você fique desanimado, ele vai tentar fazer com que você olhe para as pessoas derrotadas e tentar fazer você pensar que não tem jeito mesmo, porque olha as pessoas que estão derrotadas, são crentes também, elas também oraram e não conseguiram, mas você vai poder falar assim para o diabo, olha, porque quando a gente olha para Jesus, gente, olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus, tá? Não é olhar para uma imagem de escultura. Imagem de escultura é pecado, você sabe disso, tá? Então, no sentido religioso, né, imagem de escultura é pecado. Não tem problema ter uma imagem do gatinho, do elefante, uma imagem decorativa na sua casa. Isso não tem problema. Mas uma imagem de cunho religioso é pecado, tá? A Bíblia, qualquer Bíblia que você pegar, fala isso, tá certo? Mas olhar para Jesus, o que é então? É olhar para a palavra de Deus. Não é olhar para uma pessoa e nem para aqueles filmes, né, que você de Jesus que tem por aí, né, onde apresentam um ator lá fazendo o papel de Jesus, aquele Jesus loiro, cara fininha, olho azul, né? Gente, ninguém sabe a fisionomia do Senhor, né? Então, não tem que lembrar de uma pessoa, de uma forma humana. Você tem que olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz assim, ó, vão cair 1000 do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Quer dizer, se um tanto de crente aqui não conseguiu e outro tanto de crente não conseguiu, é problema deles, não é problema meu, porque não tenho que basear a minha fé e a minha vida na vida dos outros crentes.
mas eu tenho que basear minha vida e a minha fé no que diz a palavra do meu Deus. Eu vou continuar perseverando, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé. O que é autor da fé? É aquele que inicia a fé em nós, é aquele que gera a fé em nós. Quem faz isso é o Senhor Jesus, mas Ele não somente começa a fé em nós, mas Ele também termina, quer dizer, Ele completa, Ele aperfeiçoa, não é? A nossa fé tem que estar sempre crescendo. Então, quando nós olhamos para Jesus e continuamos na carreira, na corrida, com o objetivo de chegar até o final, cruzar a linha de chegada para receber o prêmio, e a gente não olha nem para a direita nem para a esquerda, a gente não olha para os fracassados, a gente olha para os vencedores, principalmente para aqueles que a Bíblia relata. Então, o que Jesus pode fazer quando olhamos só para Ele? Ele aumenta a nossa fé, Ele completa a nossa fé vai se fortalecendo para que a gente tenha força para continuar na corrida e chegar no final e receber a resposta. Seja qual for a resposta que você precisa. Uma cura, uma libertação, tá? O batismo no Espírito Santo, o ganho de causa na justiça, né? O milagre na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, eu não sei, mas eu sei que o Senhor tem para te dar, tá bem? Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo aí pertinho do seu aparelho para a gente orar? Vai lá pegar. Ah, não quer? Não acredita nisso? Não tem problema. Ore mesmo assim, ore segundo a sua fé, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos orar? Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai bendito e todo-poderoso, muito obrigado pela tua ajuda, pela tua bênção, por este dia que se inicia. Muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas, Senhor. Te peço, meu Deus, ajuda essa pessoa que entendeu que ela está numa corrida, ela não pode desanimar, ela não pode desistir porque não tem outro caminho, ela só pode ir para frente. Mas, Pai, há muitas pessoas hoje que estão cansadas, Pai, que estão sobrecarregadas de preocupações, de medos, de incertezas, inseguranças. Essas pessoas estão, meu Pai, abatidas, desanimadas por tanto que já sofreram, mas muitas delas, Pai, sofreram porque deixaram de olhar para Ti. Mas agora, meu Senhor, elas estão colocando os seus olhos novamente na Tua palavra, no Senhor. Então, meu Senhor, fortalece essa pessoa para que ela volte à corrida, para que ela volte a perseverar nessa corrida e chegar no final e receber o seu milagre. Abençoa, Pai, essa pessoa que te pede pelo trabalho. Cura, meu Pai, essa pessoa que está enferma. Abra as portas, meu Senhor, para essa pessoa que está desempregada, mas te pede um trabalho. Meu Pai, abençoa essa mulher que ora pelo filho, que pede um trabalho para ele. Pai, abra a porta de trabalho para aquele jovem por causa da fé desta mãe que ora a Ti, em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele o Teu poder e a Tua unção, e que no beber ou utilizar desta água, que essa pessoa receba o seu milagre. Tudo isso para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, se não colocou não tem problema, fique em paz, faça conforme a sua fé dizer ao seu coração, mas medita nessa palavra. Estamos numa corrida, gente, e essa corrida, Deus quer que a gente chegue no final, tá? Mas tem esses meios aí, tem essas coisas que você ouviu nessa mensagem hoje, tá? Pratica essas coisas. Se você não entendeu, volta o vídeo, assista de novo. Pratica essa palavra e você vai estar cada vez mais perto da linha de chegada, cada vez mais perto para receber o seu milagre, o seu prêmio. Glória a Deus. Olha, Deus te abençoe grandemente nesse dia e até o próximo vídeo.